Oi, gente. Nós estamos falando sobre a teoria da Trindade. Nós aprendemos que essa teoria, ela se refere às pessoas que se juntam para completar a plenitude do Pai, de Deus. E ela está presente desde a criação e não pode ser dividido essa essência, porque ele é um Deus unificado, triuno. Porém, a diferença entre eles e as suas características ao observarmos as ações que ele tem. Entre cada um deles, um dá honra ao outro. E eu expliquei também que nós temos um Deus criador, que ele é o nosso Pai, e pus referências que baseiam essas palavras, que ele é o nosso Pai e ele quer um relacionamento com ele. E uma das características dele é a bondade, o amor, a justiça e ele é fiel. E ele tem uma fidelidade conosco. Nós vamos falar agora sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ele é o único verdadeiro Deus, que ele se fez carne e ele habitou entre nós. O significado de unigênito, único e ungido é porque ele se refere a uma pessoa do Deus Pai que ele enviou aqui para a terra. Ele foi nascido de mulher. Ele veio cumprir a vontade do Deus Pai, do Deus Criador aqui na Terra, para ele poder nos salvar. E algumas pessoas têm dificuldade como identificar Jesus como Deus, porque ele veio como homem, que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. É justamente nesse ponto crucial que nos traz a fé, que nos leva a acreditar nele, o fato dele vir como Salvador. Ele é um Deus que em toda a sua estrutura, mas ele ao mesmo tempo ele é um homem. Não se trata de um Deus ou um indivíduo com qualidade acima da média, mas ele é aquele que está presente desde a criação, desde o início ele estava presente e ele continuará até o fim. Assim que diz as escrituras em João 1, do 1 ao 3, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Outra passagem que é Apocalipse 22, 13, que fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Nós também podemos dar o nome dele para Messias, a pessoa que ela expressa o Filho. Ele fez toda a diferença em seu ministério, apenas como um Deus que ele se apropriou de um ser corpo, de um ser humano, mas com uma natureza divina. Agora eu vou falar situações que na Bíblia ela relata que Deus ele tinha essa natureza divina, Jesus. Então nós vamos ver agora Mateus 28, 20. Fala o seguinte: ensinando a guardar todas as coisas que tinha ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele se revelou onipresente. Em João 1, 48, fala o seguinte: e perguntou Natanael: de onde vens? E respondeu Jesus: antes de Felipe me chamar, eu vim, quando estava debaixo da figueira. Aqui nós vemos a onisciência de Jesus.
Em Mateus 28:18 diz assim: Jesus se aproximou e falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Nós verificamos que ele é um Deus onipotente. Em João 5, do 28 ao 29, que ele explica a sua missão, que fala assim: Não nos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos os que acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós vemos que Jesus, ele tem o poder sobre a morte. Em Mateus 26:28 fala o seguinte: Porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, porque o sangue de Jesus, ele nos perdoa, ele nos liberta, ele é capaz de perdoar os nossos pecados. É isso que nós vimos aqui. Em João 5:26 diz o seguinte: Porque assim como o Pai, ele tem uma vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter uma vida em si mesmo. Ou seja, ele é um ser que jorra uma fonte de vida. Em João 14:6 diz o seguinte: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o único caminho para nós nos achegarmos ao Pai. Em João 8:58 fala assim: E respondeu Jesus: em verdade vos digo, ainda que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, um Deus sem pecado. Entre outras afirmações, eu citei algumas para nós vermos a natureza divina que Jesus tinha aqui na Terra. Mesmo com a natureza divina, é importante nós lembrarmos que Jesus também tinha sentimentos e necessidades humanas, que nós vamos ver que ele teve sede, fome e sono. Em Mateus 4:2 vai falar o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então ele era um ser humano. E nós vemos que ele teve sono em Marcos 4:38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram, dizendo: Mestre, não se importa que nós perecemos? Então, em João 18:28 fala assim: depois veio Jesus, ele já estava acostumado, para que se cumprisse a escritura, e disse: tenho sede. E também nós temos a referência que após a ressurreição de Jesus, ele veio e apareceu para os seus discípulos com um corpo de homem, que isso está em Lucas 24, do 38. Vamos ver. Vedes a minha mão e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpe e verifique, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vedes, eu tenho. Essas todas referências nós vimos que ele era um ser humano, que ele viu que era para palpar ele, que ele teve, que o espírito ele não tinha carne nem ossos.
Então ele estava mesmo num corpo humano. Então essas são as visões que a Trindade ela tem sobre Jesus. E amanhã nós falaremos sobre o Espírito Santo, como a Trindade vê. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!